E aí eu quero começar pelo Cláudio. Cláudio, quais são as suas expectativas para esse campeonato brasileiro? E já aproveita, já fala para mim os seus favoritos. Para você, quem vai lutar também pelo título do Brasileirão 2025? Então, Vini, que você mesmo disse, na época do mata-mata, tínhamos muitas zebras. Aí isso é normal que um jogo se decide, ou 2 jogos se decide, é possível de uma surpresa. Como é o mata-mata 38, pontos corridos, 38 rodadas, é constância e a campanha tem que ser regular. Ninguém consegue surpreender em 38 jogos. Ah, eu surpreendi 38, ganhei os 38. Ninguém consegue. Por exemplo, eu tenho um exemplo do Palmeiras, do Abel Ferreira, que nunca é um time que joga um espetáculo, nada do tipo, mas é um time que ganha, porque é um time que consegue pontuar o maior número de rodadas e vence o maior número de campeonatos. E eu acredito que o Botafogo vem forte também, porque a gente viu ano passado, foi o maior ano da história do clube, que perdeu as principais figuras, que foi quem fez a diferença durante o ano, porém, trouxe novos jogadores que ainda não mostraram o que vieram, mas eu acredito num conjunto e regularidade que eu costumo dizer o seguinte: quando você se acostuma a ganhar, você começa a não ser mais surpresa. Por exemplo, o Flamengo em 2019 ganhou a Libertadores depois de 81, que ganhou a última. E logo em anos seguintes ganhou de novo. Que está se acostumando a ganhar de novo. Eu penso muito nisso. O time se acostuma a ganhar. E, por exemplo, o Cruzeiro é um time muito vencedor, que pode vir alto investimento, pode vir a surpreender. Né? O próprio Flamengo, que tem o maior elenco do Brasil, o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, pode vir a surpreender também. Surpreender não, vir consolidar o favoritismo e ser campeão. Então, como você mesmo disse, em nenhum campeonato do mundo a gente bota 6 favoritos. Assim, 6, 7. E o Brasil tem isso. Eu acredito, por exemplo, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, o Corinthians vem muito forte. As pessoas podem achar que não, pelo ano passado que foi ruim, mas aí o Memphis chegou. Eu costumo dizer o efeito Memphis. O Memphis chegou e o Corinthians subiu e chegou para a Libertadores. Não conseguiu entrar na fase de grupo, mas chegou. Então o Corinthians também vem forte, foi campeão estadual ontem. Vem forte. São clubes que, por exemplo, o Inter de Porto Alegre também vai surpreender. Eu acredito que tem um time acertado, tem um trabalho consolidado, que eu acho que pode render bons frutos. E eu fui exatamente o que fica na minha cabeça é isso. Vários favoritos dentro do campeonato, porque eu parando para pensar agora, eu penso nesses mais são mais escrachados, assim, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo. Aí já me vem o Corinthians, já me vem o São Paulo, já me vem o Inter, já me vem o Cruzeiro com alto investimento. Então, realmente um campeonato que não dá para decifrar, mas eu acho que não sai disso o título, tá? O título não sai desses nomes que eu citei aqui, mas ainda assim são muitos nomes, são 7, 8 nomes. Então, eu espero realmente 38 rodadas de batalhas que vai começar amanhã. E é aquela coisa, ponto corrido, cada ponto que você deixa no caminho faz falta lá no final. Então, cada jogo tem o seu valor e cada rodada você tem que encarar com a mesma importância. A 38ª, mesmo que você encarou a primeira, para consolidar e construir uma campanha e conseguir o título, Libertadores, enfim. Eu acredito que vai ser um campeonato muito disputado. Quando você for montar o seu G4, vai ser complicado. Só daí tu já falou 8. Vai te complicar. E aí, João, eu quero saber de você. Qual é a sua expectativa para esse campeonato brasileiro? Você está ansioso? É aquele campeonato que te dá gosto de ver? Até porque muitos times abandonam o Campeonato Brasileiro para ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil. E aí, às vezes, a gente assiste joguinhos chatos à beça. Você acha que esse ano pode ser diferente? Que a galera está vindo focada no Campeonato Brasileiro e fala também os seus favoritos. Olha, fazendo uma leitura maior, mais ampla, assim, das equipes que a gente viu nesse começo de temporada 2025, nas disputas estaduais, sobretudo, eu diria que o Flamengo vem bastante forte, é um largo favorito, junto com o Corinthians, mas aí eu também coloco 2 outras equipes que não estavam no radar no ano passado e esse ano elas vêm com muita força. Aí eu estou falando do Santos, que se reorganiza e vem com uma equipe bastante competitiva no plantel aí, montado para essa temporada 2025, e o Bahia do Rogério Ceni vive um momento muito bom, começou muito bem a temporada
2025 e, enfim, ótima campanha na Copa do Nordeste, campeão baiano, então eu coloco também aí o Tricolor da Boa Terra como um candidato ao título em cima dessa temporada 2025 do Brasileirão. Tem que abrir o microfone aí, Vini. Agora foi. Agora foi. João, deixa eu te perguntar. Você torce para o Bahia ou não? Teu time é o Bahia? Ele torce para o Campinense Clube, cara. O rubro-negro paraibano. Então eu posso falar que você está falando do Bahia. O problema é que o Bahia já tem 2 derrotas certas no Brasileirão. As 2 para o Flamengo. O Rogério Ceni não vence o Flamengo. Que nhaca braba é essa do Rogério Ceni? Meu Deus do céu. E aí, Cláudio? Ô, Gabriel. Cláudio, eu já falei. E aí, Gabriel? E você, irmão? Talvez seja um grande desafio para esse ano, né? Eu acho que o Ceni está com essas 2 derrotas engasgadas do ano passado e ele vem disposto aí. Eu acho que Flamengo e Bahia vai ser um confronto muito interessante, tanto a ida quanto a volta. São 2 jogos que prometem muito para essa temporada, viu? As 2 engasgadas, mais as outras 10. Que não ganha no São Paulo, não ganhou no Fortaleza, ou pedra no sapato do Rogério Ceni, é o Flamengo. E aí, Gabriel, qual é a tua expectativa para o Campeonato Brasileiro? Você está empolgado, está animado? E fala para mim seus favoritos também. Quem você elencaria aí como favorito? Que você acha que vai brigar pelo título? Cara, eu vejo um campeonato brasileiro como sempre muito equilibrado. Eu espero que os times joguem na bola. Eu acho que tem tudo para ser um dos melhores campeonatos brasileiros que a gente teve na história. São elencos qualificadíssimos, são jogadores que os times todos se reforçaram. Eu acho que os 20 clubes chegam muito fortes. Eu acho que na briga pelo título hoje, eu acho que o Flamengo está um pouco distante dos outros. Eu acho que em termos de futebol jogado, eu acho que os outros clubes ainda não apresentaram. Eu acho que quem poderia chegar um pouco mais perto em relação ao futebol que o Flamengo apresenta é justamente o Internacional que o Cláudio mencionou. Eu acho que o Internacional fez um baita campeonato gaúcho. Eu acho que o trabalho do Roger Machado já é um trabalho consolidado há um pouco mais de tempo. Fez um segundo semestre de campeonato brasileiro na temporada passada, onde conseguiu uma invencibilidade de aproximadamente ali 15, 17 jogos, e só foi perder para o próprio Flamengo no Maracanã pelo placar de 3-2. Então, o Inter que chega muito forte, para mim é um dos times que chega mais forte para essa temporada. Vejo o Botafogo um pouco enfraquecido, vejo o Palmeiras tendo um jogo coletivo muito abaixo do que produziu na temporada passada, contando muito com a individualidade do Estevão. Ontem, na final do Paulista, a gente pôde acompanhar isso da melhor forma possível. Palmeiras que não conseguia jogar, um time engessado, um time que não conseguia trabalhar essa posse de bola, não conseguia criar ofensivamente. Então, o Palmeiras hoje, para mim, vai ficar ali no G4, mas acho que pela briga do título, eu colocaria Flamengo e Internacional, e os outros 2 clubes que eu poderia colocar, quem bem possivelmente chegar, é o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza com o Vojvoda é uma equipe muito forte, todo ano está sempre brigando na parte de cima da tabela. Eu acho que esse ano é um ano para o Fortaleza se consolidar. O elenco coletivo é muito bom, o Vojvoda tem um elenco na mão, sabe o que os jogadores precisam fazer dentro de campo. Então hoje os meus favoritos seriam Flamengo, Internacional, Fortaleza, e os outros acho que viriam por trás, e acho que ficaria muito complicado a gente não colocar o Palmeiras nessa disputa, porque o Palmeiras, mesmo não jogando tão bonito assim, mesmo não apresentando um futebol tão vistoso, o Palmeiras é sempre muito copeiro, o Palmeiras é sempre muito forte, principalmente jogando dentro de casa. Então acho que meus favoritos ficariam entre Flamengo, Internacional, Fortaleza e Palmeiras. Aí eu já peguei um pouquinho do seu G4. No final ele só vai alinhar isso aí. Antes de eu ler a pergunta do João Pedro, que o João Pedro está comentando aqui, vou ler o seu comentário já, João Pedro. Fica aí com a gente. Eu quero saber de você, Alan. Expectativa, favoritos, porque uma coisa que o Gabriel falou para mim, não dá para tirar o Palmeiras como favorito, né? Não sei nem se você vai botar como favorito, mas é porque o Campeonato Brasileiro, quando ele se tornou pontos corridos, aquele time regular acaba se dando bem. Vou dar um exemplo. O próprio Flamengo em 2020, ele só foi regular. Né? As pessoas falam, o título caiu no colo do Flamengo. Não, pô. Não caiu no colo do Flamengo. O Flamengo foi regular, não jogou muito bem. O próprio Palmeiras, em 2023, ele só foi regular. Quem estava esplêndido era o Botafogo. Quando o Botafogo deixou de ser esplêndido, o regular foi lá e campeão. Então, para mim, é um campeonato de regularidade.
Para você, Alan, você vai nessa minha pegada da regularidade, costuma ser o time campeão, suas expectativas e seus favoritos? É isso. É isso que você disse, é isso que os amigos da bancada disse também. Campeonato de 38 rodadas, você tem que ter regularidade. Às vezes não é ganhar jogando bonito, às vezes é 1-0 e não jogando tão bem, mas conseguindo e conquistando os 3 pontos. É importante, importantíssimo vencer em casa. Eu acho que quem começa jogando em casa, a partir dessa primeira rodada, tem que fazer os 3 pontos. Todos os jogos em casa têm uma importância muito grande, então são 19 jogos para você conseguir esses resultados, e aí você vai beliscando pontos fora de casa. Agora, uma coisa que a gente não abordou aqui, que tem que ser lembrado, mas que vocês citaram muito bem, você citou, Vini, sobre, às vezes, um clube ou outro priorizar Copa do Brasil e Libertadores, a gente tem que lembrar também, apesar da minha expectativa muito alta nessa competição deste ano do Campeonato Brasileiro, que no meio do ano tem Super Mundial. O campeonato vai parar por um período. Teremos Flamengo, Botafogo, Fluminense e o próprio Palmeiras disputando essa competição. Como que essas equipes vão voltar para o Brasileiro? Como as equipes que estão jogando no Brasileirão vão fazer essa mini temporada enquanto esses clubes estão no Super Mundial? Fora isso, teremos um calendário apertado, com jogos encavalados, que você vai acompanhar muitos desses jogos aqui na Sintonia, e que pode ocasionar muitas lesões nos clubes. Então, isso que a gente passa a comentar aqui hoje, de um favorito, do outro favorito, pode cair por terra no meio do ano para frente. Então, muita coisa pode acontecer. Dentre os favoritos, eu deixo isso daí já explanado na mesa, porque eu acho que vale a gente conversar sobre isso, esse calendário maluco que teremos, e temos um presidente da CBF reeleito, mas isso não é papo para hoje. Mas os meus favoritos, não vou falar o meu G4 fica para o final, tá, galera? Você, internauta, fica até o final para saber o meu G4. Mas eu coloco Flamengo, Internacional. Por que o Internacional? Porque o Internacional fez 2 belíssimos jogos ano passado com o Flamengo. Bateu de frente. E baita trabalho do Roger Machado. Botafogo, apesar dessa bagunça que o John Textor faz no fogão, torcedor botafoguense. Botafogo ali eu coloco como entre os favoritos. Atlético Mineiro é uma equipe que pode surpreender porque tem o Cuca no comando e o Cuca voltou bem. O Cruzeiro vai depender se o Leonardo Jardim domar as feras no vestiário, porque é muita fera para um time só. Então a vaidade, o ego pode atrapalhar esse Cruzeiro. Depende do Leonardo Jardim domar a rapaziada. O Palmeiras, futebol desse tamaninho, jogando nada. Jogo horrível contra o Corinthians ontem. O que o Gabriel falou, eu concordo. Futebol pobre, chato. E vamos ser sinceros, tá, rapaziada de São Paulo? Ver clássico paulista é um pé no saco, hein? Pelo amor de Deus, não teve um clássico paulista que eu falei assim, ó, jogão, não teve. E olha que eu narrei um aqui na Sintonia. É um pé no saco ver clássico paulista, pelo amor de Deus. Então tem que mudar isso aí. É muita transpiração e pouca inspiração quando a gente vê clássico paulista. Mas coloca o Palmeiras e coloca o Bahia, como o João Jales disse. Acho que é uma equipe que pode surpreender. Gosto muito do Ceará, muito do trabalho do Léo Condé, que é aqui de Minas Gerais, da cidade de Piau, a cidade que é uma cidade muito bacana aqui no interior de Minas. O Léo Condé faz um trabalho sensacional. Foi assim no Vitória, conseguindo acesso para a Série A e sendo campeão estadual, batendo esse Bahia endinheirado do Ceni, e foi assim no Ceará. Subiu no Ceará, pegou o Ceará na Série B, lá na 11ª, 12ª colocação que o Mancini deixou, e subiu o Ceará. Aí sobe o sarrafo do Ceará, sendo campeão em cima do Volvolda, que o Fortaleza era favorito. Então tem um baita trabalho. Não vou falar favorito a título, mas uma equipe que pode surpreender, e por que não? Uma vaga numa Sul-Americana. Essa é o meu primeiro panorama, tá, meu amigo Vini? Pra galera que tá curtindo a gente. Mas o G4, moça, vocês têm que ficar até o final. Não fala o G4 agora, meu parceiro.